Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Os Segredos da Mente Milionária, o livro do T. Harv Eker. Ele que está trazendo a história dele, está contando para a gente como é que ele conseguiu sair então ali do tempo das vacas magras, onde ele lembra um episódio em que ele foi com um carro emprestado colocar gasolina no posto com US$ 1 em moeda. Ele disse que foi um dos momentos mais constrangedores desse tempo em que ele estava na falta e escassez. E ele reverteu isso, mudando a forma como ele pensava assim que ele teve essa dica ali de um milionário. Foi visitar o pai dele ali e disse a ele, olhou para ele com muita piedade, como ele diz aqui no livro. Ele tem um senso de humor muito interessante e disse a ele: a única diferença entre nós é a nossa mente, é a forma como a gente pensa. E ele logo perguntou para o milionário: o que você está pensando agora? E pôs na prática tudo que ele explicou para ele. Ele deu só essa dica mesmo, ele só puxou ali o primeiro fiozinho da meada e ele foi desenrolando e se tornou milionário em 2 anos e meio. E ele disse que já com esse método dele, muitas outras pessoas também se tornaram, porque ele também, além de escrever o livro, ele dava, pelo menos nessa época, dava seminários e muitas pessoas já passaram e colocaram o método dele em prática e se tornaram milionários. Ele está mostrando aqui, nós estamos na segunda parte do livro, o Arquivo de Riqueza número 15, onde ele bate e rebate na tecla de que não é a quantidade de dinheiro que a gente tem, é como a gente investe o nosso dinheiro. É lógico, tem toda aquela coisa de estar mudando as nossas crenças, mas isso está ali para mudar o nosso padrão de dinheiro, tudo ali na primeira parte do livro, nos primeiros capítulos do livro. Agora, aqui nesse momento, ele está falando especialmente sobre como é que a gente faz para que o dinheiro trabalhe para a gente e não a gente ter que dar duro das 7 às 5 da tarde todo dia, e aí desse jeito é a gente que trabalha para o dinheiro e não ele trabalha para a gente. E ele mostrou aqui com o exemplo dos próprios sogros dele, ali que eles tinham uma loja de conveniência e trabalham com centavos, mas eles sabiam investir esses centavos, essa palavra entre aspas, e assim ele conseguiu, o sogro dele conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade, ou seja, ele trouxe o exemplo na prática de que o que ele está falando aqui não é teoria vazia. Se a pessoa, porque ele disse que uma das pessoas do seminário dele disse uma vez: como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro nenhum, eu vivo de empréstimo? E aí ele deu essa resposta que eu achei incrível. Pede R$ 1 a mais emprestado e investe esse R$ 1. Porque ele já disse que vai além, tem muito, não é o ato de fazer, o ato de mostrar ao universo que nós somos capazes de segurar uma bola de sorvete na casquinha. Ele deu esse exemplo. Se você quiser entender melhor, dá uma olhada em todos os outros do início do livro. Eu fiz todo o livro desde o início, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver tudo para entender. Tá bom? Mas vamos continuar então aqui nesse 15º arquivo, quando ele diz então, ele estava contando ali do exemplo dos sogros dele que conseguiram, então, com uma loja de conveniência ali em que eles vendiam cigarro, chocolate, chiclete, esse tipo de coisa, eles ganhavam centavos. O sogro dele então conseguiu ainda assim se aposentar aos 59 anos de idade. Essa fechou. E aí ele continua: detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida, né? A gente eu acredito sim no que ele está dizendo aqui, porque tem até aquela coisa das pessoas que são, como que fala, workaholic, não, eles são aqueles que compram compulsivamente, exatamente quando aquela coisa, o emocional não está bem, não é? Então ele dizendo, quando a gente compra coisas para o prazer imediato, a gente está tentando compensar a insatisfação com a vida. Vale a pena pensar nisso, né? Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão a seu alcance. Olha que interessante.
Quando a gente gasta aquilo que a gente não tem, é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao nosso alcance. Olha que interessante, já estão ao nosso alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo, expressão entre aspas. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Ou seja, a gente pode dizer, não, eu gasto isso excessivamente, não é porque eu estou insatisfeita com a vida, eu estou super bem com a vida. Aí ele diz, então o que está te pegando é lá atrás, lá na raiz, o seu modelo de dinheiro. Então você não pode ter dinheiro, você tem que gastar. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que os pais dela eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a família nunca se hospedava em hotéis ou pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acompanhando ao longo do caminho. Não, desculpem, eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo ano. Nossa, que ele disse bem, ela disse bem, ele era então o máximo, o cúmulo da avareza. Em suma, tudo era caro demais, entre aspas, pelo modo como agiam. Nathalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava $75 mil por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Nathalie tornou-se o oposto deles, só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou sem perceber todo o dinheiro e muito mais. Todo o dinheiro que ganhava e muito mais. Ou seja, ele dando o exemplo de uma pessoa então que, como ela disse, ela está então agindo por causa dessas crenças. E de onde é que a gente pega as crenças? Do nosso meio, especialmente então daquele que está mais próximo da gente ali na nossa eternidade, os pais. Ela viu os pais sendo avarentos, ela disse, não, comigo não. Então ela torrava tudo imediatamente. Nathalie tinha cartões de crédito, cartões de afinidade e muitos outros. E abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo as próprias palavras dela, foi o que a salvou. E interessante ele mostrando aqui que a gente pode estar descendo ali mesmo, não fica dinheiro nenhum na mão, a gente não sabe investir, mas se a gente colocar em prática o que ele está dizendo, olha, foi o que a salvou. Mas com certeza foi porque ela entendeu, ela se conscientizou. Ele diz que passa tudo por se conscientizar que nós estamos sendo movidos por aqui como ele disse, uma insatisfação com a vida agora, ou movidos por aquele padrão de dinheiro que a gente teve quando a gente era criança, que está arraigado ali, é a causa então desse nosso modelo de dinheiro negativo e que normalmente acontece com as informações que a gente recebe do meio, especialmente os pais. Ele já deu exemplos anteriores de pessoas que também não conseguiam ter dinheiro exatamente por causa do que ouviam dos pais, e ele próprio deu exemplo dele mesmo. Na sessão em que identificamos a personalidade de dinheiro dela, da Nathalie, toda a vida dela mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas. E também para provar a ela própria e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Nathalie diz que, desde que fez o curso e alterou o modelo de dinheiro dela, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido.
Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine de uma das lojas favoritas dela um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, a mente dela disse: esse casaco ficará ótimo em você, combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele, porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com o preço, $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A mente dela insistiu. E daí, ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo a Nathalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que a mente dela a estimulava a comprar, o arquivo, essa palavra entre aspas, mental novo e mais positivo apareceu e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume, e não voltou mais à loja. Então aqui que interessante que ela estava atenta àquilo que ela já tinha mudado, aquele arquivo mental dela, que fazia com que ela gastasse, porque ela queria provar que ela não era sovina, porque ela estava ressentida, porque os pais dela, apesar de ter, eram sovinas e não proporcionaram a ela uma vida de conforto. Mas ela conseguiu estar presente ali no momento e aquilo que ela aprendeu no seminário, ela colocou em prática. E até assim, também, se a gente não fizer no exato momento, talvez a gente pense melhor, se acalma e aí vê que não precisa. Chega em casa, abre o guarda-roupa, vê que está cheio de casaco, ela só tinha um, mas às vezes a gente está cheio de casaco e vai comprar mais um. Por quê? Porque a gente precisa se livrar do dinheiro. E nesse caso aqui ela nem tinha ainda, ela usava então o débito ou o crédito ali do cartão. Ela decidiu então suspender a compra e não voltou mais à loja. Nathalie observou que os arquivos mentais dela de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje ela sabe que é útil usar o exemplo dos pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. Essa conta da diversão ele já explicou em um dos vídeos anteriores, tá? E as outras contas também. Ou seja, não é aquela coisa de ser sovina e de não se fazer nenhum prazer, mas sim, ele diz a gente tem que ter uma conta da diversão, porque a gente tem que se fazer bem através do dinheiro que a gente ganha. Algum tempo depois, Nathalie fez com que os pais dela participassem do seminário para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Quer dizer, nunca é tarde para a gente mudar o nosso modelo de dinheiro. Hoje, ela compreende que para ser milionária não precisa ser tão sovina quanto os pais foram, mas sabe também que se gastar o dinheiro dela de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas próprias palavras dela, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Olha, ela resumiu magnificamente, lindamente. Então, não é preciso se privar de tudo, não é preciso ser sovina como os pais dela eram, mas também é evidente que não pode se gastar tudo como ela fazia. Não é tanto ao mar nem tanto à terra, que se haver o equilíbrio. E aí ela diz, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Acho que ela disse tudo, né? Volto a dizer, a ideia é fazer seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir, em vez de gastá-lo como se essa prática fosse a missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco.
ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Olha o paradoxo aqui. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com toda certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ele mostrando aqui a diferença clara, cristalina, entre quem tem a mente pobre e quem tem a mente milionária. Quem se deixa levar por aqueles dogmas, aqueles padrões negativos que recebeu ali enquanto era criança, quando estava formando ali, ou quem se deixa levar pelas emoções do momento e de uma ou de outra forma não manter o dinheiro na mão, não é equilibrado, não tem, como ela disse, controle sobre o dinheiro e sobre a mente. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo do que você precisa para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe-se a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. Então é aquele passando mais uma, tá aqui de graça uma, como é que eu vou fazer? Então compra, se não tem capital, pede para uma pessoa confiável, associe-se a uma pessoa confiável, não pede, associe-se. Não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. A única coisa que ele está dizendo que pode não dar certo é se a gente tiver problemas com os bens e tiver que vender na baixa. Mas como ele disse, se a gente souber administrar, então é possível não acontecer esse problema. Se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muitos anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados, a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhes $60 mil. 10 anos depois, um empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por $600 mil. Descontando o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil. Hoje eles estão aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que sem a compra e venda dessa propriedade estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, meu pai percebeu o poder do investimento e principalmente o valor do investimento em imóveis. Agora você sabe por que eu coleciono terras. Então aqui ele nos dá o
esse conselho, digamos, investir em imóveis, e mostra de onde, como ele tem tanta certeza disso. Ele viu os pais dele conseguindo transformar a vida deles, assim, da corda bamba para ter então esse rendimento, para ter então essa aposentadoria tranquila, e ele próprio aplica na vida dele. Então, como ele está trazendo aqui o que ele, não teoria, mas o que ele realmente está fazendo, eu acho que a gente pode até levar bem a sério esse conselho que ele está dando, não é? Então, vamos ficando aqui nesse vídeo e vamos ver quais são as outras dicas que ele traz aqui no final desse livro aqui, onde a gente já está no Princípio de Riqueza número 15, é o que é que ele está trazendo, e ele vai trazendo os exemplos, vai trazendo os conselhos e vai dando os exemplos do que ele vive, da própria família dele, das pessoas no seminário dele, para que a gente entenda que o que ele está dizendo não é teoria vazia, o que ele está dizendo são coisas que, se colocadas na prática, conseguem reverter a situação de falta e escassez para abundância e prosperidade em todos os setores da nossa vida. Espero que você esteja curtindo. Se tiver e quiser deixar aí o seu joinha, se você quiser me mandar uma mensagem para dizer se está fazendo algum sentido para você, se está fazendo alguma diferença, se você já notou alguma mudança na sua vida também, quiser compartilhar comigo o que está acontecendo com você e quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço muitíssimo. E entra lá no meu canal, tem outros livros. Estando lá, se você quiser, se inscreve, eu vou ficar super satisfeita e agradecida. Até o próximo vídeo. Tchau!